Muito bem, está conosco aqui o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Rafael Nibor Maia de Oliveira, para falar sobre um evento que acontece amanhã, dia 10 de maio, o debate de ideias para uma reforma sindical. Esse evento vai acontecer lá no Sindicato dos Metalúrgicos, na rua João Bauer 75. Mas evidentemente que além desse assunto, o doutor Rafael, que é um especialista aí em relação à justiça eleitoral, vai também dar a sua opinião sobre essa situação do ponto de vista eleitoral que está acontecendo aqui na cidade de Brusque. Por onde começamos, doutor? O que o senhor prefere? Bom dia. Por mim, tudo faz. Muito bom dia. Para mim é sempre uma honra estar aqui com meus amigos da Rádio Cidade, seus ouvintes, essa audiência qualificada da rádio. Acho que a gente pode começar pelo evento, né? Pode ser. Faz essa paz, depois eu fico aqui aberto para perguntas. Bom, primeiro, agradeço esse espaço para divulgar esse evento que é de suma importância, de nível altíssimo, aqui eu diria até de nível nacional, Rodrigo. A gente vai trazer para cá um debate de ideias com 4 palestrantes de alto nível sobre uma reforma sindical. Há um grupo de trabalho já criado pelo governo federal para debater ideias de aprimorar as leis do direito sindical, né? Do direito coletivo do trabalho. E houve uma abertura de possibilidade, envio de propostas para esse grupo de trabalho, para que depois virem um projeto de lei e, eventualmente, uma lei que reforme, né, o direito sindical no Brasil, que está há muitos anos sem atualização, né? A partir dessa oportunidade, a OAB foi procurada, assim, pela sua expertise na organização de eventos jurídicos, e a gente vai trazer para cá, pela OAB Santa Catarina, claro, em conjunto com a OAB de Brusque, 4 grandes nomes para debater, né? O desembargador do trabalho, o doutor César Luiz Pazzo Júnior, o advogado de centrais sindicais, o doutor Prudente José Silveira Melo, especialista em direito sindical César Augusto de Melo e o advogado da Fiesc, diretor jurídico da Fiesc, o Carlos José Curtis. Então, a ideia é ter esse debate plurilateral. Não vai ser nem só de palestras pelo lado do trabalhador, nem tampouco só do empresário, porque, como se fala, o acordo coletivo e a convenção coletiva são acordos, né? E eles só são firmados porque são bons para ambas as partes e trazem muitas vantagens para o trabalhador, para o empresário, porque permite que você adeque a regra de trabalho à sua realidade, a realidade da empresa ou da sua região. A gente tem uma lei federal, tem leis federais que regulam o trabalho no Brasil, mas a gente sabe que o Brasil é um país continental com realidades muito diferentes, e esses acordos coletivos, então, eles conseguem adequar as especificidades de cada região, de cada área também, né? Eventualmente, as indústrias metalúrgicas têm uma necessidade que a Teixeira não tem, e assim por diante. E com a reforma trabalhista de 2017, os acordos coletivos tiveram muito maior importância, porque a lei agora ela permite que o que foi acordado valha mais do que está na lei. Antes não era assim, antes você só podia acordar para além da lei, ou seja, para beneficiar o trabalhador, e desde 2017 é possível que você, entre aspas, retire direitos ou diminui direitos em troca de outros, não é? Por isso que é um acordo, por meio de acordo e convenção coletiva. Então, a partir dessa autorização legislativa para que se negocie mais assuntos em acordo coletivo, é importante que se aperfeiçoe as regras do direito sindical, né, do que se pode ou não fazer, o acesso de dirigentes sindicais, reeleições, tem uma série de assuntos palpitantes. É um pacote grande, então. Um pacote grande para aperfeiçoar esse direito sindical que é tão importante. A gente vê agora, a gente está aí no mês de maio, saindo no mês de abril, é um mês histórico de convenções coletivas. Sei que várias categorias ainda estão negociando, não conseguiram firmar as suas convenções, e a população fica na expectativa, né? Até porque o aumento que todo mundo tem todo ano fica dependendo desse acordo, né? Sim. Da convenção. Então, também acho que o período é um bom período para se debater isso, e, claro, aproveitando essa oportunidade de a comunidade jurídica de Brusque participar ativamente do projeto de lei que, enfim, vai sair de um jeito ou de outro. Então, se a gente puder contribuir, muito melhor, né? E aí, esse evento, além dessas palestras, ele vai ser um evento ativo. A gente quer que as pessoas participem, dê suas ideias. Então, o microfone vai estar aberto para quem quiser ir lá, é um evento gratuito.
acontece amanhã às 6h30 aqui no Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Brusque. E ao final, Rodrigo, a gente quer tentar produzir uma carta do consenso dos atores que lá estão, né? Para a gente enviar essa carta de propostas, então, assinados por aqueles que lá estão, tanto empresários quanto empregados, representantes sindicais e da Justiça do Trabalho, para tentar, né, contribuir de forma positiva com essa reforma sindical. Nessa reforma, a contribuição sindical vai estar em debate também? É possível que sim, Dilei, porque como a gente não tem ainda esse projeto de lei, a gente tem um grupo de trabalho para estudar ainda. É um assunto afim, Desculpa, é um assunto afim, é um assunto afim que pode vir. Então é um assunto que provavelmente vai ser debatido também amanhã, se foi bom ou se foi ruim, porque assim, como você aumenta a possibilidade do acordo, é importante que as duas partes sejam fortes, tenham alguma equivalência para poder de fato negociar, né? Porque se você tem isso tanto de um lado quanto do outro, se o sindicato é muito mais forte do que a empresa ou vice-versa, isso é péssimo, porque você não consegue ter um acordo. Desequilibra, né? Você tem uma imposição, não é? Então é importante que a gente tenha mecanismos para tentar equilibrar essa relação, tanto de um lado quanto de outro. A gente já viu algumas coisas nocivas no Brasil, tanto quando a gente tinha sindicato muito mais forte do que empresas, impunham regras que a empresa não conseguia cumprir, né? E do outro lado também, tem empresas muito fortes e o sindicato enfraquecido não consegue negociar, né? Então a volta do imposto sindical é um desses fatores, né, que está nesse grande caldeirão aí para ser debatido. Eu acho que na verdade não é a volta, né, porque ele não deixou de existir, ele só se tornou facultativo, né? Isso. Exatamente. Ele continua existindo, a diferença é que ele não é mais obrigatório. Exato. Né? Mas quem defende que ele deixe de ser facultativo fala em contribuição. Sim, mas é obrigatório, né? E quem diz que, exato, e quem não concorda fala em imposto. Que não precisa dizer mais nada, aí já fala em imposto para dizer que isso ali é complicado. Agora, eu conversava contigo lá fora, lá na sala de espera aí, a gente acompanha o noticiário e você acabou de dizer aí que lá fora que a ideia ou a iniciativa é do governo federal de voltar a esse debate. Eu acho que além do governo, do próprio Congresso Nacional, de voltar a esse debate. E geralmente quando se trata de um assunto de tamanha polêmica como contribuição sindical, né? Não, e falar em sindicalismo, seja patronal ou laboral, mas você joga um pacote que vem tanta coisa que no fim para a opinião pública vem uma informação que às vezes não é tão... É que nem essa história da fake news aí, do projeto de lei da fake news, né? Que dentro do projeto você vai encontrar uma ou outra coisa que de repente não é satisfatório para a sociedade, né? Você pensa que, é lógico, isso é um evento de debate, ainda não tem nada, amanhã começa a se discutir, mas que pode nesse debate depois o governo ou o próprio Congresso jogar alguma coisa que possa não ser muito aquilo que foi discutido por aí. Sempre pode. Isso tem até nome jurídico, chama jabuti, né? Quando você coloca ali algum artigo de lei que não tem nenhuma relação com o objeto daquela lei. Você tem uma lei ali de reforma sindical e entra um artigo de lei para permitir a importação de um remédio, né? A gente já viu isso inúmeras vezes no Brasil. Então é importante que a população fique atenta, assim, na medida do possível, né, Dilei? Porque a gente tem as nossas vidas para tocar, né? Sim. Então é muito difícil a gente cobrar da população ficar atenta, porque a gente já elege representante para fazer isso pela gente, né? Em tese, né? É uma democracia. Em tese a gente... Por isso que se tiver também que se preocupar com os projetos de leis todos, a gente não consegue trabalhar. Então é um pouco utópico e até injusto cobrar a população, assim, que, claro, que na medida do possível que fiscalize, mas sempre na medida do possível, né? Porque a gente tem as nossas vidas para tocar e o Brasil precisa que a gente trabalhe para gerar riqueza, né? Para a gente e para o país, né? Quando o Dileito você falou sobre a questão de contribuição sindical, eu acho que isso é um ponto que ele é muito nevrálgico na questão de relacionamento sindical, porque eu vejo duas situações. Primeiro, a própria arrecadação dos sindicatos que caiu vertiginosamente, e segundo, um problema que aconteceu aqui em Brusque,
quando algumas reuniões de sindicatos decidiram pela contribuição dos funcionários, sem que os funcionários deliberadamente tenham pedido, né, tenham autorizado essa contribuição, com a questão de que não foi feita a assembleia, quem apareceu, então nós temos o direito de cobrar contribuição. Quando você fala assim, se isso vai ser tocado, eu acho que isso é um ponto nevrálgico de reforma, porque nós estamos falando de uma quantidade de dinheiro e que tem muito sindicato aí que teve até a sua sobrevivência ameaçada por causa da falta da contribuição. Acho que esse é um assunto que ele é fortíssimo, porque diz respeito a descontar um dia de trabalho de cada funcionário. É verdade, porque assim, se você pesa demais, é ruim para o próprio empresário, porque se ele quebra o sindicato, ele não tem com quem fazer acordo coletivo. E aí ele precisa, às vezes, do sindicato para conseguir alterar algumas regras da CLT para a sua realidade. Por exemplo, aqui em Brusque é tradicional a redução do intervalo para o almoço, de 1 hora para meia hora, para 40 minutos. Normalmente isso é feito no acordo coletivo, não é? E aí você precisa ter alguém para negociar. Se o sindicato quebrar, não tem. Então, assim, você não pode enfraquecer tanto que leve à falência do sindicato, porque é ruim para o próprio empresariado, né? É natural que uma relação de disputa, uma parte queira estar mais forte que a outra. Isso é natural, né? No mundo, isso aí não é só no sindicato, né? Só que por isso que a lei precisa impor algum limite nisso, não é? Para que não gere uma opressão, e aí tanto faz um lado ou outro. Já tivemos casos no Brasil de empresas quebrarem por imposição de sindicato, não aqui em Brusque que eu saiba, mas a gente já viu isso, então é ruim para os dois lados, né? Agora, Rafael, havia um grande temor das entidades sindicais, principalmente laborais, né? Principalmente no governo anterior, que tinha uma linha realmente totalmente contra, enfim, de que essa reforma ela viesse a acontecer ali e enfraquecesse demais de fato. Você acredita que agora que se tem um governo que é alinhado ao sindicalismo, principalmente laboral, isso possa ser freado? Claro que é uma tendência, né? Mas a gente tem ainda um Congresso bastante conservador, né? Então, sim, que é onde vai se decidir, né? Vai resolver, né? Claro que mudando o governo federal, muda a iniciativa da lei, já vem com um outro texto original, naturalmente, né? Mas assim, a gente não tem, hoje não é, o cenário aqui é uma análise política, não é jurídica, né? O cenário político hoje não é o do primeiro governo Lula, que ele tinha um apoio enorme no Congresso e meio que, que passava qualquer coisa. Hoje em dia tem que negociar muito mais para temas até bem menos sensíveis. A gente tem visto até uma crise no governo, com o ministro Padilha, porque, enfim, não está conseguindo uma série de negociações importantes para o governo no Congresso. O que é bom, na verdade, né? É bom que tenha esse freio, né? Que o governo federal, seja ele qual for, que não consiga aprovar, né, assim, tudo que queira, né? A gente evolui do debate, da negociação. Esse próprio PL, que alguns chamam de fake news, outros da censura, enfim, eu acredito que o debate, o que ele vai gerar? Um aperfeiçoamento da lei, porque o governo vai ter que mudar alguns artigos para poder passar, senão não vai passar, e talvez aí a gente consiga inclusive evoluir na lei, não é? Então eu acho que isso é salutar, mas de fato o cenário hoje é melhor para os sindicatos do que era antes, né? E a gente precisa quebrar esse preconceito com o sindicato. A gente ouve a palavra sindicato, a pessoa já se arrepia, né? Porque eu não me sinto representado. Poxa, você pode fazer uma chapa e tentar mudar, entendeu? Tentar entrar no movimento sindical, né? Que é importante, né? Imagina para a cidade aqui quanto que para a rede de saúde, por exemplo, a gente consegue desafogar pelos convênios que o sindicato tem com médicos, com exames. Imagina se essas pessoas todas fossem pro SUS. Eu não sei se a nossa rede aqui de Brusque seria capaz de atender, só para dar um exemplo. Fora toda a ajuda educacional que se tem para os empregados, os acordos coletivos, a fiscalização de segurança do trabalho, porque o empregador também não quer que o empregado dele se acidente, ele não quer ver um empregado dele, perdendo um dedo numa máquina, não é?
Então, acho que isso é bom, a gente tem que quebrar esse preconceito. Existem sindicatos bons, ruins, sindicalistas bons, como qualquer profissão, não é? Eu acredito que tenha jornalistas bons e ruins também, como advogados também, é assim, né? Eu cito exemplo aqui, até antes do intervalo, sabe, que aqui nós temos aí relações, vou citar dois sindicatos, Odilei, que você sabe, que é o da construção civil, o Sinduscom e o Sintricom, e o do vestuário. O vestuário também, que é o Citrivest e o Cidivest, que costumam ter ações conjuntas e são exemplos de entidades opostas, mas que conseguem fazer esse trabalho, um trabalho em conjunto, justamente por quê? Porque interessa para ambos, né? É isso, exatamente. A realidade mudou, né? Dos anos 80 e 90 ali, eu que acompanhei, havia um conflito muito forte entre sindicatos, inclusive com ameaça de greve, como já teve, né? Hoje não, hoje você vê sempre a relação partindo para a negociação de fato, para se chegar a uma situação de acordo de fato. Bom, tô vendo aqui, é amanhã, dia 10, a partir das 18h30, inscrições. Inscrições, elas são ali no nosso site da OAB, só que na verdade esse evento, ele é uma conclamação, então mesmo que a pessoa não se inscreva, ela pode chegar e participar. Se ela precisar do certificado, a gente também faz na hora. Então assim, a gente quer ter o mínimo de burocracia possível para ter realmente essa participação, porque quanto mais pessoas dando ideias, mais a gente consegue aprimorar essas nossas sugestões. Então é só chegar amanhã, só chegar lá e participar. Tem um plenário, né? Tem um auditório lá. É só falar que é amigo do Dirley que não paga o ingresso. Perfeito. Né? Então chegue lá no Sindicato dos Metalúrgicos, ali na rua João Bauer. E pode dizer, sou amigo do Dirley, entra e não paga nada. Se falar que é amigo do Valdomiro, do Rodrigo, também vai resolver. 8h30, estamos recebendo aqui no Rádio Revista Cidade a entrevista com o presidente da subseção de Brusque da OAB, o Rafael Nilbor Maia de Oliveira. Bom, o assunto agora com o Rafael é sobre essa situação da saída do prefeito Arivec, que ontem passou a caneta aí para o prefeito interino, em exercício, o presidente da Câmara, André Vec. O Rafael, você já teve uma experiência em 2015, né? Você já participou de uma situação dessa na condição de advogado, certo? Claro que são situações diferentes. O que aconteceu lá em 2015 qualificado pela população, a maioria da população, como injusta também, né? Aqui é uma outra situação. Lá foi durante uma gestão, aqui foi durante uma campanha eleitoral. Como é que você, na qualidade de advogado, está enxergando, está observando essa situação aí do ponto de vista jurídico? Vamos lá, Dilei. Isso é mais uma amostra de algumas coisas assim, que a gente já sabia de falhas do nosso sistema jurídico. A primeira é que as leis eleitorais são muito abertas, né? Então, os conceitos são muito abertos. O que é o abuso do poder econômico? O que é o abuso do poder político? Não tem uma definição clara na lei. Isso é bom e ruim. É bom porque o juiz consegue pegar alguém que está tentando, né, se aproveitar de algo à margem da lei e eventualmente condenar. Mas é ruim porque gera uma insegurança jurídica enorme. Porque um juiz, claro que no caso do TSE foram 7, né? Mas um juiz pode usar o conceito dele do que é abuso de poder político e caçar alguém e anular todos os seus votos. E colocar a cidade nessa situação de fazer uma nova eleição no meio do terceiro ano do mandato, que é ruim para todo mundo, assim, nem entrando aqui no mérito da decisão que a OAB nem pode se pronunciar, mas lamentar essa norma muito aberta que a gente tem no direito eleitoral. Seria muito melhor que tivesse normas mais claras, o que pode, o que não pode e consequências mais objetivas, porque gera isso. Também gerou o caso do Paulo Esse que o Gilei falava em 2015 e outros tantos no Brasil. E é claro que e isso é um grande problema, porque esses termos abertos abrem muito a interpretação do juiz e a população tem o direito de se questionar se há alguma outra intenção que não apenas jurídica na fundamentação. Não estou dizendo que há, sim, mas abre essa possibilidade do questionamento. Quando tem uma norma mais fechada, mais clara, né, é mais difícil que gere esse tipo de dúvida, não é?
por exemplo, sei lá, o limite de doação eleitoral. Se doa mais, está lá a consequência da lei, aplica, né? É isso, né? A pessoa sabe a lei, não cumpriu, sabe que terá consequência. Nesse caso, as normas muito abertas, elas admitem qualquer interpretação, e me parece que foi o caso, né? Então você tem aí... E outra coisa, né? A demora do processo é algo inadmissível, né? Você demorar 2 anos e meio para julgar um processo eleitoral não faz sentido com mandato de 4, não é? Não, porque é o seguinte, doutor Rafa, aproveitando, quando a gente tem uma situação corriqueira na campanha eleitoral, eu gosto de fazer essa comparação, uma situação corriqueira, seja um direito de resposta, alguma irregularidade, alguma coisa, os prazos são muito exíguos. É 24 horas. E corre sábado, corre domingo, corre feriado. É 24 horas, 48 horas, é uma coisa muito rápida. Aí quando você sobe para isso, eu queria tentar entender, eu acho que é importante a gente tentar explicar pro nosso ouvinte, que o internauta, por que o prazo demora tanto? Por quê? É uma fila de processo grande que tem no TRE e depois só pro TSE? Por que há uma demora tão grande? Existe uma explicação lógica para isso, para se demorar 2 anos, 3 anos para se... Quando a situação aqui corriqueira é tão rapidinho para resolver, mas quando sobe... Tem uma explicação para ser tão demorado? Sim, Rodrigo. Uma que é o seguinte, esses prazos que você falou só se aplicam para advogado, para parte. O juiz não tem prazo. Então, esse prazo de 48 horas é para advogado. Se perder, ele vai ter uma consequência. O juiz, se demorar 1 dia 10 sem para julgar, não tem nenhuma consequência, né? Entendo que é uma relação diferente, o juiz tem muito processo para julgar, eu entendo que não teria condição de julgar em 2 dias, em 3, mas também no que não demore 2 dias, 2 anos e meio. Né? O que acontece no tribunal é o problema do funil, porque em Brusque você tem um juiz para julgar de uma cidade. No TRE você tem 7 juízes para julgar de, eu não sei quantas cidades tem. 295 cidades. Então você vê, você começa a funilar. E no TSE você tem 7 para julgar de 5.000 cidades. Então é claro que você não consegue manter a mesma velocidade. E o TSE é uma corte que é formada por ministros que integram outras cortes também. Então, por exemplo, tem o Alexandre, por exemplo, o Alexandre Moraes, a Carmen Lúcia, agora o Nunes Marques também. O Nunes Marques, eles são concomitantemente ministro do TSE e do STF. Então, imagina, você tem essas 2 incumbências importantes, 2 cortes importantes para uma pessoa só atuar, não é? Claro que ele tem assessoria diferente, tem uma assessoria no TSE, uma no STF, o que ajuda, mas é uma pessoa, né, para pelo menos liderar essas 2 equipes, não é? Isso gera essa demora. Agora, tanta demora assim não deveria gerar. A gente precisa aprimorar o sistema de justiça brasileiro para que não só nessa área do eleitoral, não é? Mas especialmente na área do eleitoral, porque a gente não está falando do interesse do Ari Vec e do Gilmar, a gente está falando do interesse de uma cidade. É muito maior. E aqui, novamente, não estou falando se está certo ou errado a condenação. Estou falando que essa condenação tem que vir ou não. O que está errado é demora. Antes da eleição, exato. Tem que vir antes da eleição, ou se não for possível, no começo, não é? Para não gerar todo esse problema. Então, é mais uma vez que Brusque vai ter um prefeito que ainda não completa o mandato. E é triste para a cidade. A gente já viu o que aconteceu da outra vez. Também, não entrando no mérito, não foi bom o período de transição, não é? E é impossível que seja ótimo. Eu acho que o André Vec vai ter agora um grande trabalho pela frente de manter como está, porque melhorar já é quase impossível. Você imagina, você entra numa máquina do tamanho da Prefeitura de Brusque, mesmo sendo o presidente da Câmara, que dá a ele uma cancha, não é a mesma coisa, não é? E ele vai ter que gerir uma folha aí de, quantas pessoas, né? Ele vai ter que gerir... Hoje a gente viu aqui o buraco na rua, é uma rua, sabe? Ele vai entrar ali... Claro, ontem no Conselho das Entidades, a gente, enfim, chegou num consenso de pedir a ele que mudasse o mínimo possível, né? Primeiro houve uma ideia de que não mudasse nada, o que é utópico, porque você precisa ter algumas pessoas de confiança, né? Para tocar esse trabalho tão difícil. E aí, e a gente inclusive fez uma nota pública pedindo isso e me parece que essa é a intenção do prefeito em exercício, de mudar o mínimo possível. Mas mesmo assim a gente vai ter prejuízo. E agora, no aspecto jurídico, como é que você observa essa situação, essa decisão? E já, segundo o prefeito que saiu, Ari Vec, ele entrou com 2 ações, né? Juridicamente, e o quadro que se vê, você
acredita, se você fosse o advogado do Ari, você acredita numa reversão dessa decisão? Se eu fosse o advogado dele, eu ia até a última instância, Sim, mas sim. sem ser otimista demais, porque a gente precisa ser realista com o cliente, né? O TSE é a última, entre aspas, instância eleitoral, mas como ela trata de direito constitucional, é possível que suba para o STF, não é? Então, há a possibilidade do recurso extraordinário para o STF, né? O problema desse recurso é que ele não tem o que a gente chama de efeito suspensivo. Ele não suspende os efeitos da decisão até que o recurso seja julgado. Então, ele precisaria de uma liminar extraordinária no STF para suspender os efeitos da decisão do TSE até que julgasse o recurso inteiro no STF. Não acho viável, pelo tempo e pela média de tempos do STF, que o recurso seja no seu mérito julgado até o final do mandato. Não é muito provável. É possível, não é provável. O STF, imagina, tem muitos casos para julgar, e acho que não ia conseguir. Mas a liminar, sim, a liminar é possível. Então, me parece que a liminar é o ponto-chave aqui. Se ela sai, independente do resultado final do processo, é muito provável que o prefeito Ari consiga terminar o seu mandato. Ainda que no final, depois do mandato, ele fosse novamente condenado, né? E aí, numa eventual reeleição, uma eventual campanha, vai ter outro rolo que vai questionar a elegibilidade. É uma pena, porque você judicializa um tema que tem exatamente que ser do povo, não é? Porque aí, se acontecer isso, Rodrigo, as forças políticas vão tentar interferir no STF, vão tentar ver se o processo anda mais rápido, né? E é uma pena, porque você tira da mão de quem tem que decidir, que é o povo, não é? E tira o debate da onde ele tem que estar, qual é a melhoria para a cidade, o que cada um fez na sua vida, e tem um processo, não é? E é uma pena, assim. Então, esse é o grande ponto. Agora, se a liminar também não sai, se ela não sai, ela é negada, né? Não que não saia adesão, porque alguma adesão vai ter. Se ela é negada, também, por outro lado, é muito improvável que o processo seja no mérito julgado a tempo. Então, ele pode até ser absolvido no final, como o Paulo foi. Só que após o mandato. Ele, claro, recuperaria o direito político dele, o que já é alguma coisa, né? Para ele poder ser candidato novamente, mas não adiantaria com relação a esse mandato. E para Brusque, que é o que mais nos importa, aí ficaria com essa troca de prefeito, né? Então, essa é a situação jurídica. É claro que a maioria das decisões do TSE, quando são levadas para o STF, elas são mantidas? Sim, mas tem algumas que não são. O Paulo tem para ser um exemplo. Me parece, eu não atuo nesse caso, né? Porque desde que eu entrei no sistema OAB, eu parei de advogar no direito eleitoral para que não haja confusão, né? Enfim. Mas me parece que esse recurso caiu com a ministra Carmen Lúcia, que participou do julgamento no TSE. E aí tem agora uma outra discussão se ela é ou não suspeita para julgar esse recurso, porque ela já participou do outro julgamento. E aí ela pode declarar impedimento? E aí poderia redistribuir para um outro ministro, né? Isso não está claro ainda. Tem gente que entende que sim, outros que entendem que não, né? E como aí é que se provoca isso? Vai depender dela dizer se ela é ou não impedida. Só ela? Ele até pode recorrer disso, dizendo que ela é impedida, só que até que se julgue esse recurso, eu acho improvável, né, no tempo que falta, assim. Claro, 1 ano e meio é muito tempo para a vida civil, mas para um processo no STF não é. Mas eu acho que muda muita coisa na cidade, doutor Rafael, porque é o seguinte, se essa novela se arrasta até o início, aí nós vamos entrar numa outra situação aqui, que nós estamos, se arrasta até 2024, o risco da eleição virar indireta. Por quê? Porque a lei orgânica do município... Aí tem uma outra questão, a lei orgânica do município diz que no último ano a eleição tem que ser indireta. Não, sim, mas é que assim, o processo está valendo. Sim. Ainda que ele recorra, é como se ele não tivesse recorrido na prática. Certo. Então, foi no 3º ano. Então, não vejo essa possibilidade. Certo, assim. certo. Só se o julgamento do TSE fosse no último semestre. Certo. Agora, voltando, a OAB, ela... Provavelmente, eu acredito que vai ser um processo eleitoral completamente diferente, porque pelo que eu estou vendo nos outros municípios, é um prazo de 4 dias para a convenção, é uma campanha curtíssima, é uma situação completamente diferente.
Eu penso que, não sei se a palavra certa é acompanhamento, mas a OAB vai fazer algum tipo de acompanhamento nesse processo? Vai, não só a OAB, como todo o conselho das entidades que a OAB faz parte. A gente teve uma reunião ontem de manhã, reunião, né, de emergência, todos os líderes estavam lá, e a gente se comprometeu a participar o tanto quanto possível, mas também para não interferir, não é? Até porque, mas para garantir também um processo. Para garantir um processo liso, isento, né? Para que a vontade da população seja o que importa, que é isso que uma eleição busca, né? E é isso. Agora a gente está nesse cenário aí de incerteza, né? E a gente ouve muito rumor, vocês muito mais do que eu, né? Enfim. Que agora depende do TRE saber, né? O TRE vai ter que definir datas. Eu imagino que essa semana saia o edital, porque eles têm 90 dias para concluir, né? Então tem que sair agora para abrir o prazo para as chapas se inscreverem. Qualquer pessoa elegível pode se candidatar, não importa se foi ou não candidato na primeira eleição. Então não fica restrito àquelas pessoas que concorreram, não é? E foi 2 anos e meio depois. As forças políticas, elas são muito dinâmicas, né? Então pode ser que tenham candidato todos novos, pode ser que não. Mas essa eleição, como se trata de uma, como é que a gente chama? Uma eleição extraordinária. Suplementar, ela não obedece àqueles prazos de uma eleição normal. Não. Por exemplo, o sujeito é secretário, ele vai precisar deixar a secretaria 6 meses ou 10 meses, 8 meses antes da eleição. O sujeito é funcionário público, vai ter que deixar a sua função. O cara é radialista, a lei diz que tem que ser 6 meses antes, né? E assim por diante. Ela não obedece esses prazos aí normais? Não, daí são prazos excepcionais, porque você não pode exigir que essa pessoa previsse que ia gerar essa eleição, né? E aí você limitaria além do possível o direito político dela. Claro, uma vez se candidatando, ela precisa se afastar, né? Você acredita então que possivelmente o Tribunal Regional Eleitoral já vai entrar com uma... Eu acredito que essa semana saiu o edital. Acho que não tem por que não sair, né? Porque especialmente a gente está numa época que a Justiça Eleitoral não tem tantos afazeres, assim, porque no meio é muito cíclico, e vocês veem, né? Você vai lá no TRE, no período de eleição é uma loucura, no período de cadastro de biometria, tem alguns períodos, né? Tem outros períodos que é mais tranquilo. E a gente está nesse período tranquilo. Então, eu não vejo por que não saiu o edital semana. E a cidade precisa de uma definição. Sim. Não é? Se a Justiça Eleitoral, né, nos entregou isso, que pelo menos nos entregue um processo célere, né? Então, eu acho que é isso que a cidade cobra, né? Que, se é para ter eleição, que tenha. O quanto antes, porque é em até 90 dias, né? Certo. Se for antes, melhor, né? Para que a gente saiba quem vai ser o prefeito, né? Porque se vai ser difícil pro novo prefeito, quanto menos tempo ele tiver, pior. E você sabe, chegou no ano que vem, 3 meses antes já não dá para fazer muita coisa. Não. Porque senão ele também fica inelegível, e é provável que quem ganhe essa eleição seja um candidato, natural para reeleição. Então você já não pode inaugurar obra, já não pode financiar uma série de situações para não configurar o desequilíbrio na eleição. Então, assim, é um problema para quem assumir, né? Bom, Rafael, se você quiser responder, mas você tem um contato aí com várias figuras políticas da cidade que já foram impedidas de concorrer. Uma delas, você citou o nome dele, Paulo Écio, né? Um outro, eu estou falando dessas figuras, eu estou dizendo que serão candidatos, mas a gente sempre imagina que dentro de uma disputa eleitoral em Brusque, Paulo Écio, do Partido dos Trabalhadores, é um nome sempre cotado. Ciro Rosa, que está hoje no PSD. É que o Ciro já trocou tantas vezes de partido que a gente já não... PSD, ele próprio esteve aqui e disse que talvez trocaria de partido e tal. E aí me diga, hoje o Ciro e o Paulo Écio estão em condições de ser candidatos? Bom, vamos lá. Vou falar do que eu sei, né? Eu não acompanho todos os processos, assim, aonde eu sei. O ex-prefeito Paulo, ele teve uma condenação que o tornaria elegível no meio da campanha para deputado. Foi entrado com um pedido
liminar no STJ para suspender os efeitos eleitorais daquela decisão, e a liminar foi concedida. Então, até onde eu sei, ele é elegível, tá? Se tem um outro processo que eu não conheço, aí eu peço desculpa aqui para o ouvinte. O ex-prefeito Ciro Rosa, teve uma condenação alguns meses atrás no TJ de um processo criminal que também o torna inelegível. Não tenho conhecimento dele ter conseguido essa mesma liminar. Então, pelo que me consta, e aí eu quero que o advogado dele me corrija, se for o que ligue aqui, por favor, ele estaria inelegível. Hoje, mas tudo é hoje, né, Valdir? Porque pode surgir uma ação amanhã, uma liminar amanhã. Até onde eu sei hoje, o Paulo estaria elegível e o Ciro inelegível. Né? Até onde eu sei. Então, e outra coisa, assim, como foi muito em cima da hora, é difícil para um outsider participar, porque ele tem que estar filiado em partido político, né? Então, se você não é filiado é verdade. Como é que fica essa questão da filiação? Você tem que já estar filiado e não pode mudar de partido. Na verdade, o TRE, se eu tentar entender, o TRE ele vai divulgar a data da eleição e vai tentar informar o regulamento do jogo. Isso. Quanto tempo que tem para se inscrever de campanha, limite para doação, tem limite para gastos, né? É tudo novo. Horário eleitoral. Horário eleitoral. Então vai ser criado. Só que assim, não é a primeira vez no Brasil, então não é fazer algo do zero, né, Rodrigo? Você tem uma base de outras eleições, adequa para as datas aqui e faz, não é? Sabe? Não é algo Santa assim. Catarina já teve muitas também, essa, então não é o Sim. fim do mundo, né? Claro, é triste, mas dá para fazer. Né? Muito bem. Doutor, obrigado mais uma vez, né? Vamos aguardar os próximos capítulos. Muito obrigado, e só reforçando esse convite, então amanhã às 6h30 no Sindicato dos Metalúrgicos, esse debate importante sobre a reforma sindical, empresários, empregados, sindicalistas, advogados, qualquer pessoa da cidade aqui está convidada a participar, vai ser uma honra recebê-lo. E lembrando, dizendo que é amigo aqui do radialista da Rádio Cidade, não paga ingresso. Tranquilo. Tá bom? Tranquilo, então.